Junho de 1999. A Boeing, a maior fabricante de aviões do mundo, faz uma coisa que deveria ser impossível. Passa um cheque e vira dona orgulhosa de 17 jatos da Airbus. Não para estudá-los, não para fazer engenharia reversa, só para tirá-los da frota de um cliente. Mas é aí que nada faz sentido. A Boeing não tinha nenhum plano imediato para esses aviões. Passou anos quebrando a cabeça para encaixar 17 jatos da concorrência com novos operadores e, no fim, achou casa na Gulf Air, Cathay Pacific, Emirates e outras. Só que foi um parto, e analistas do setor estimaram que a Boeing tomou um prejuízo considerável nesse acordo. Mesmo assim, a Boeing achou que o dinheiro tinha sido bem gasto. E isso foi só o primeiro lance. Boeing e Airbus travam uma guerra nas sombras com armas bem mais destrutivas do que aviões melhores. Processos comerciais feitos para esmagar o rival, aquisições hostis que terminaram em acordos de 9 dígitos, uma batalha jurídica de 17 anos que drenou recursos dos dois lados. O que começou com 17 jatos indesejados é a história de como Boeing e Airbus sustentam um duopólio de 90% na aviação comercial. O acordo com a Singapore Airlines não foi um caso isolado. Foi um trailer do que Boeing e Airbus fariam para se destruir nos 30 anos seguintes. Para entender por que a Boeing aceitaria 17 jatos Airbus que ela nem queria, a gente precisa olhar o que realmente estava em jogo em 1999. A Singapore Airlines não era só mais uma cliente. Era a companhia de bandeira mais prestigiada da Ásia, famosa por ditar o padrão do setor em excelência de serviço. Quem conquistasse a lealdade da CIA ganharia uma influência enorme nas decisões de frota em toda a região Ásia-Pacífico. A Boeing estava desesperada para cravar o 777 como o cavalo de batalha de longo curso da CIA. Os A340-300 que a Singapore queria se livrar não estavam velhos nem surrados. Eram aviões totalmente operacionais, só que não encaixavam mais na estratégia que a companhia estava montando. Mas manter esses jatos na frota da Singapore era na prática um ponto de apoio da Airbus numa das contas mais cobiçadas da aviação. A conta da Boeing era brutalmente simples. Ou ela recusava o pacote dos A340 e corria o risco de perder o pedido do 777 para a Airbus, ou engolia o prejuízo de assumir aviões do concorrente para tirar a Airbus dali e selar a relação com a Singapore Airlines por décadas. Ela escolheu sentir a dor. A Boeing topou comprar todos os 17 A340-300 diretamente atrelados ao compromisso de Singapura com o programa 777-200ER. A estratégia funcionou para ganhar o pedido, mas a limpeza foi um caos. Por anos, a Boeing penou para repassar esses aviões para novos operadores. Os A340 não combinavam naturalmente com as frotas típicas dos clientes da Boeing. Em 2003, a Boeing ainda estava tentando achar casa para os jatos e acabou colocando alguns com companhias como Gulf Air, Cathay Pacific, Emirates, Etihad Airways e China Airlines. Essa disposição de absorver um rombo financeiro para bloquear um rival não foi só uma exceção simpática, foi um sinal. Nenhum dos dois fabricantes ia competir só em desempenho e preço. Eles iam transformar lei de comércio em arma, comprar empresas um do outro por baixo dos panos e travar uma guerra de subsídios que consumiria 17 anos. O acordo dos A340 da Singapore foi só uma dessas jogadas. Para entender por que Boeing e Airbus brigam tão feio, a gente precisa olhar o que realmente está em jogo em cada grande encomenda de companhia aérea. A aviação comercial funciona num princípio chamado comunalidade de frota. As empresas não compram aviões só. Elas montam um ecossistema inteiro em volta deles. Pilotos precisam de habilitação de tipo específica que leva semanas para tirar e a conversão completa, com treinamento em linha, pode levar ainda mais. As equipes de manutenção precisam de treinamento e ferramental específicos.
É preciso montar estoques de peças em cada hub e base. Simuladores têm que ser comprados ou alugados. Sistemas de planejamento de voo precisam ser configurados, e isso é só o começo. São centenas de itens, cada um exigindo um investimento pesado. Esse ecossistema cria custos de troca gigantes. Depois que uma companhia se compromete com uma família de aeronaves de um fabricante, mudar para o concorrente fica absurdamente caro. Uma empresa só Boeing, que vai para Airbus, não está apenas comprando aviões novos, ela praticamente reconstrói toda a infraestrutura operacional. É por isso que as duas brigam com tanta força por decisões de frota. Cada pedido não é só uma venda, é potencialmente um relacionamento de 20 anos que vale bilhões em novas compras, peças e serviços. Perder uma grande disputa não custa só um pedido. Pode custar um cliente inteiro por uma geração, mas a disputa direta por encomendas era só o começo. A guerra de verdade seria travada com armas muito mais destrutivas. As táticas que a Boeing e a Airbus usam uma contra a outra dariam um assunto até para estrategista militar anotar. Nos últimos 20 anos, as duas fabricantes montaram um arsenal de armas competitivas que vai muito além de simplesmente fazer aviões melhores. Arma 1. Xadrez de aquisição. Em junho de 2018, a Boeing anunciou planos de comprar 80% da divisão de aviação comercial da Embraer. A fabricante brasileira produzia jatos regionais que competiam direto com o A220. Se a Boeing não conseguisse parar o novo narrowbody da Airbus, então compraria o seu. O acordo avaliava as operações comerciais da Embraer em cerca de 4,2 bilhões de dólares. As aprovações regulatórias saíram. O plano de integração começou. As duas empresas se preparavam para um futuro combinado. Aí veio a pandemia. Em abril de 2020, a Boeing encerrou o acordo inteiro. Disse que a Embraer não tinha cumprido certas condições de fechamento, embora muita gente tenha apontado que a situação financeira da Boeing estava piorando com as paralisações do 737 MAX, deixando a aquisição cada vez mais difícil de justificar. A Embraer ficou possessa. Argumentou que a Boeing tinha inventado desculpas para sair de um negócio que já não conseguia bancar. O que veio depois foram anos de arbitragem, disputas judiciais e troca de acusações. A solução saiu em setembro de 2024. A Boeing concordou em pagar 150 milhões de dólares à Embraer para encerrar todas as reivindicações ligadas à parceria que desmoronou. A Boeing passou anos tentando uma jogada estratégica contra a Airbus para no fim assinar um cheque de 9 dígitos por nada. O A220 segue voando na Delta, JetBlue e em outras grandes companhias pelo mundo. A Embraer continua independente e a posição da Boeing no mercado de narrowbodies continua, no essencial, igual. Arma 2. Acertando o relógio. Às vezes, a arma competitiva mais eficiente é simplesmente sair na frente. Em 1º de dezembro de 2010, a Airbus lançou oficialmente o programa A320neo. O avião viria com novos motores, entregando algo perto de 15% a mais de eficiência de combustível do que os narrowbodies da época. Para companhias aéreas operando com margens apertadas em milhares de voos, isso mudava o jogo. O lançamento colocou a Boeing numa sinuca. O programa 737 estava envelhecendo, mas projetar uma aeronave totalmente nova levaria uma década e dezenas de bilhões de dólares. Eles podiam remotorizar o 737 atual, mas isso exigiria um processo caro de certificação e talvez não chegasse ao desempenho do A320neo. A American Airlines forçou a mão da Boeing. Enquanto a fabricante discutia o próximo passo, a companhia encomendou o que chamou de uma evolução do 737 Next Generation. A decisão de adaptar uma célula existente, em vez de criar um avião novo do zero, teria consequências que nenhuma das duas empresas imaginava. Mas, no curto prazo, a aposta da Airbus funcionou perfeitamente. A American Airlines anunciou o que chamou de o maior pedido de aeronaves da história da aviação,
incluindo narrowbodies da Airbus. No total, 460 jatos narrowbody, somando Boeing e Airbus. O pedido quebrou décadas de exclusividade do 737 na American. A Airbus tinha colocado a Boeing na defensiva e a American se protegeu comprando um dos lados. A disposição da Airbus de se mover primeiro abriu uma rachadura numa das contas mais fiéis da Boeing. Arma 3. A Guerra dos Subsídios. A batalha mais longa entre Boeing e Airbus nunca teve a ver com um único pedido de avião. Foi uma guerra jurídica de 17 anos sobre subsídios governamentais que engoliu as duas empresas e os respectivos governos. A treta começou em 2004, quando os Estados Unidos entraram com uma queixa na Organização Mundial do Comércio, OMC, dizendo que governos europeus tinham dado subsídios ilegais à Airbus. A União Europeia respondeu na hora, alegando que a Boeing recebia vantagens parecidas via contratos de defesa, incentivos fiscais e acordos de pesquisa. O que veio depois foi o contencioso comercial mais complexo da história da OMC. Painéis foram formados, recursos foram apresentados, decisões saíram, foram contestadas e revisadas. Os dois lados comemoravam vitórias em alguns momentos, ao mesmo tempo em que eram considerados em violação das regras comerciais. O caso se arrastou por várias administrações nos Estados Unidos da América e diferentes lideranças da Comissão Europeia. Os negociadores comerciais de ambos os lados viraram especialistas em economia aeroespacial. No fim, nenhuma das empresas conseguiu transformar a disputa em vantagem real. As duas foram consideradas beneficiárias de apoio governamental indevido. As duas receberam autorização para aplicar tarifas de retaliação. O resultado foi uma teia complicada de restrições comerciais que bateu em fornecedores, companhias aéreas e consumidores, sem dar uma vitória decisiva para nenhum dos fabricantes. Por fim, em junho de 2021, já no governo Biden, Estados Unidos e União Europeia acertaram uma trégua. Os dois lados suspenderam as tarifas retaliatórias por 5 anos e prometeram manter consultas e cooperação contínuas. Depois de 17 anos, o que saiu foi um modelo de convivência, não um vencedor claro. Arma 4. Controle da cadeia de suprimentos. A frente mais recente na guerra Boeing-Airbus envolve algo que nenhuma das duas fabrica diretamente, nem parece guerra. É uma negociação sobre quem manda nos fornecedores críticos. A Spirit AeroSystems é uma das histórias corporativas mais incomuns da aviação. A Boeing desmembrou a fabricante de fuselagens em 2005, achando que dava para levantar caixa e cortar custos criando um fornecedor independente. Por anos, esse arranjo funcionou bem o suficiente. Aí, a crise de produção da Boeing escancarou um problema básico. A Spirit fazia fuselagens para a Boeing, mas também produzia componentes para programas da Airbus. Problemas de qualidade na Spirit se espalharam pelas linhas de produção das duas. A Boeing não conseguia consertar sua cadeia de suprimentos sem potencialmente bagunçar também a operação do concorrente. Em julho de 2024, a Boeing anunciou que recompraria a Spirit AeroSystems. O acordo avaliou a Spirit em cerca de 8,3 bilhões de dólares, incluindo a dívida. Na prática, a Boeing estava desfazendo a estratégia de 2005 e admitindo que capacidade crítica de fabricação não dá para terceirizar com segurança. Mas a compra vinha com uma pegadinha. Certas operações da Spirit, que davam suporte a programas da Airbus, teriam que ser vendidas para o fabricante europeu. A cadeia ficou tão embolada que a Boeing, para comprar de volta a sua antiga divisão, precisou coordenar tudo com seu maior concorrente. A Boeing concluiu a aquisição da Spirit em dezembro de 2025. A transação é o maior realinhamento da base industrial da aviação em décadas. A história da Boeing comprando 17 jatos da Airbus em 1999 era só mais uma peça no quebra-cabeça desse duopólio. Ao longo de décadas, as duas fabricantes jogaram com tudo o que tinham, de leis comerciais a aquisições corporativas e influência política na briga pelo domínio do mercado. Algumas táticas deram muito certo. A compra do C-Series pela Airbus
transformou o produto de um concorrente em produto próprio, ampliou a linha de narrowbody e ainda fez a Boeing passar vergonha no processo. Outras deram muito errado. A parceria da Boeing com a Embraer desmoronou e virou um acordo de 150 milhões de dólares sem nada para mostrar depois de anos de esforço. A guerra de subsídios sugou 17 anos e terminou numa trégua negociada, não numa vitória definitiva de nenhum lado. Mas aqui vai o que o acordo do A340 com Singapore realmente revelou. Na disputa entre Boeing e Airbus, as duas aceitam custos fora do normal só para impedir que a rival ganhe nem que seja uma pontinha de espaço. A Boeing não precisava daqueles 17 aviões, comprou mesmo assim, porque deixar eles com a Singapore Airlines significava deixar a Airbus enraizada numa conta estratégica. Essa disposição de apanhar, de brigar em todas as frentes possíveis, de usar qualquer arma disponível sem olhar o preço, define a indústria aeroespacial moderna. Nenhuma das duas cede terreno por vontade própria, nenhuma deixa uma ameaça competitiva sem resposta. O duopólio, que controla 90% da aviação comercial, não nasceu só de construir aviões melhores. Foi forjado em décadas de guerra corporativa em que a moeda não era só dólar e tecnologia, mas agressividade estratégica, influência política e uma recusa absoluta em deixar o outro lado vencer. E se a história ensina alguma coisa, é isso: subestimar Boeing ou Airbus é pedir para se dar mal. As duas já mostraram que fazem o que for preciso, engolem o prejuízo que for necessário e usam qualquer tática disponível para manter a posição. 25 anos depois de a Boeing comprar 17 jatos da Airbus que ela nem conseguiu usar, a guerra nas sombras continua. A maior ironia? As duas sabem que competição saudável faz bem para a indústria e que sem a outra, nem Airbus nem Boeing estariam onde estão hoje. Antes de ir, o algoritmo do YouTube acha que você vai gostar do próximo vídeo, então por que não conferir?